Senhor, mais uma vez, somos agradecidos por esse tempo de comunhão, por sermos chamados à comunhão do Teu Filho, Jesus Cristo. Senhor, se conosco nessa noite, nos dá a Tua habilitação e o ministério de suporte do Espírito Santo, para que sejamos guiados a toda a verdade. Pedimos ao Senhor que venha superar todas as nossas debilidades, sejam espirituais, sejam físicas, sejam intelectuais, supera todas as nossas fraquezas e alcança um caminho para falar aos nossos corações. Somos carentes de Ti. Mais uma vez agradecemos a promessa do Senhor de que seríamos todos ensinados por Ti mesmo. Nos apresentamos a Ti para que o Senhor tenha liberdade e possas caminhar entre nós, nos dando sabedoria e revelação da Tua bendita palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir de novo o livro de Jó. E vamos continuar de onde nós paramos pela manhã, capítulo 8. Entendemos que devemos seguir um curso aqui. Nós vamos procurar condensar, e não vamos precisar de muito tempo para isso, algumas palavras desses 3 discursos, ou 3 séries de discursos, que vão até o capítulo 28 do livro de Jó. Os irmãos se lembram no esboço que nós projetamos, que os estudos, ou os discursos, são divididos em 3 séries, numa sequência bem precisa. É o próprio Jó quem interrompe o silêncio depois daqueles 2 dias iniciais de prova. E no capítulo 3, versículo 1, ele começa a falar. Nós já vimos algo disso. Os seus amigos não ousam romper o silêncio da sua aparente desgraça e infortúnio, apenas aparente. E então ele mesmo, depois de 7 dias, começa a falar. E vimos pela manhã que o falar de Jó é um falar de inquietude, porque ele pergunta 6 vezes ao Senhor por quê. A grande preocupação dele, assim a nossa, quando na administração de Deus a respeito dos nossos sofrimentos, a nossa grande preocupação é o porquê. Na verdade, Deus sempre trabalha com um para quê, mas nós sempre temos um porquê. E falamos que quando Jó começa a perguntar esses porquês, isso significa que as suas reservas espirituais foram esgotadas. Segundo o livro, nós não cremos que Jó foi um cristão ao máximo, mas também não cremos que Jó foi um bebê espiritual. Segundo o livro, ele era um adolescente espiritual, alguém que conhecia a Deus em uma certa medida, em uma boa medida. E o fato dele ter toda aquela integridade, toda aquela justiça, não significa que ele era o máximo de um homem espiritual. Significa que ele andava de acordo com toda a luz que ele havia alcançado. Uma coisa diferente da outra. Então Jó não era um homem maduro. Jó era um homem que andava em total obediência a toda a luz que ele havia alcançado. Acontece que o escopo da visão de Jó era o princípio da semeadura e colheita. Ele não podia ver nada além disso. Sequer podia vislumbrar a intenção de Deus no que concerne a filiação. Amado irmão, não perca essa verdade de vista. E nós já falamos por quê. Não é por causa do livro de Jó. É porque ela é um fio de ouro que percorre a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Filiação. Subo para o meu Pai e o vosso Pai, o meu Deus e o vosso Deus. A outra linha que caminha junto com a filiação é a linha do sacerdócio.
descrita nessas palavras de Maria Madalena, em João 20:17, citando no diálogo do Senhor Jesus com Maria Madalena, em João 20:17, palavras do próprio Senhor, que ele incumbiu Maria Madalena de proclamar: vai ter com os meus irmãos e dize a eles que eu subo para o meu Pai e o vosso Pai. Nunca o Senhor chamou seus discípulos de irmãos. Agora ele diz para Maria Madalena: vai ter com os meus irmãos. Se você vê e lê bem os evangelhos, nosso Senhor chamou os seus discípulos de discípulos, ele chamou os seus discípulos de servos, e ele chamou os seus discípulos de amigos. Já não vos chamo servos, mas sim amigos. E também eles são chamados de apóstolos, mas nunca foram chamados de irmãos. Porque eles não poderiam entrar nessa irmandade com Cristo antes da obra da cruz do Calvário. Quando o Senhor Jesus ressuscitado, repartiu a vida dele com eles. Então, depois dessa obra completa, tudo está consumado. Então, o Senhor podia enviar Maria Madalena, que interessante, essa que amava ao Senhor, essa que tinha uma dívida de amor e gratidão tão imensa ao Senhor, a ponto de querer carregar o corpo dele quando dialogava com ele, achando que era o jardineiro. Onde está o corpo dele, para que eu possa levá-lo? Imagine isso. Ela não teria condição de levar esse corpo, né? De carregá-lo. Mas ela amava e amava o Senhor. Dela foram expelidos 7 demônios. Então ela foi uma mensageira tão especial do Senhor, da graça, da misericórdia e do propósito eterno de Deus. Vai ter com meus irmãos. Essa frase já é sublime. Nunca o Senhor chamou assim. Mas agora são seus irmãos. No que concerne a sua obra da cruz, ela estava completada. Ele já ressuscitou. Agora faltava apenas um passo. Mulher, não me retenhas. Ele seria ascenso e entronizado. Não me retenhas. Ele tinha dito assim para os seus discípulos: convém-vos que eu vá. João 16. Porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas se eu for, eu vou lhe enviarei. E então, ao invés de um Consolador pelo lado de fora, que era o próprio Jesus, Verbo encarnado de Deus, eles teriam um Consolador pelo lado de dentro, o Espírito da verdade, que os guiaria a toda a verdade. Que não falaria de si mesmo, porque ele havia de receber do que é do Senhor Jesus e haveria de anunciar aos seus discípulos. Que bendito ministério. Então esse espírito de habitação viria habitar nesses filhos, e por isso irmãos do nosso Senhor Jesus, e iria conduzi-los a toda a verdade, de tal forma que de glória em glória eles iriam participar de tudo aquilo que Jesus Cristo é, e de tudo aquilo que Jesus Cristo tem. Esse é o nosso chamamento. Isso é filiação. Então, irmãos, esse fio percorre a Bíblia toda. Meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Sacerdócio. Deus busca filhos para sacerdotes. Nós citamos o livro de Hebreus aos irmãos, tomando como modelo o filho primogênito, que era o unigênito, antes de cair em terra e morrer e ressuscitar. Nosso Senhor Jesus morreu como unigênito, ressuscitou como primogênito, entre muitos irmãos. Então, é dito que nós seríamos essas suas testemunhas e seríamos transformados pela habitação do Espírito de glória em glória na imagem do primogênito, entre muitos, de novo a palavra, irmãos. Então, que mensageira Maria Madalena foi tornada, que maravilhoso. Uma mensagem tão concisa, digamos uma pregadora tão resumida, com uma mensagem tão ampla. Meu Pai, vosso Pai, meu Deus, vosso Deus. Então, o livro de Hebreus falando desse Senhor, capítulo 5, verso 5, talvez esses 2 versículos, Hebreus 5, 5 e 6, resumam todo o tema da epístola. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque.
Então, quem são aqueles que Deus chama para sacerdotes? Os filhos. Deus só se satisfaz com filhos sacerdotes e com sacerdotes que são filhos. Então, a linha da filiação e a linha do sacerdócio. E se você for lá no Apocalipse, lá estão as duas, consumando-se. O pai com a sua família de filhos. Eu lhe serei Deus e ele me será filho. Apocalipse 21. E também os sacerdotes de Deus, que reinarão com ele, que serão sacerdotes durante os 1000 anos, que verão a sua face, que nas suas frontes estará escrito o nome dele, e os seus servos o servirão. Sacerdócio. Apocalipse 22 agora. Filhos no 21, sacerdotes no 22. Os 2 últimos capítulos de Apocalipse. Então você vê que essas 2 linhas são como fios, como nós falamos, fios de ouro, filiação e sacerdócio. Essas 2 linhas resumem todo o propósito de Deus para nós. Irmão, lá em Êxodo 19, quando ele chama o povo que ele tirou do Egito, ele já enunciou esse propósito. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Mas eles perderam todo o alvo, toda a noção e todo o objetivo. Então o Senhor Jesus vem, realiza a sua obra, ascende, é entronizado, derrama o Espírito. Aí Pedro vai dizer de novo: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, e nação santa, e um povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, quão claras são essas 2 linhas por toda a Escritura, porque elas resumem o escopo do propósito de Deus em uma moeda de 2 faces, inseparáveis. Porque o Senhor Jesus é filho, sacerdote, para sempre. Esse é o chamamento de Deus para nós. Assim estaremos na presença do nosso Senhor. Desde já somos filhos sacerdotes. E o seremos por toda a eternidade, em amplitudes cada vez maiores de relação e de realidade com Ele mesmo. Que chamamento! Por isso o livro de Hebreus chama isso de participar de uma vocação celestial. E disse assim: tende cuidado, meus irmãos, não recuseis ao que fala. Quão potente é aquele livro, né? Para nos dar clareza desse propósito de Deus e nos dar um respaldo da graça para o exercício da nossa responsabilidade. Então, que precioso esse chamamento. Graças ao Senhor, porque somos o povo de uma nova aliança. E podemos ver isso com tanta clareza. Esse é o nosso chamamento. O Espírito Santo já nos mostrou isso nas páginas das Escrituras. Estão aí, cristalinos, não escondidos, para que nós vejamos qual é o chamado, o prêmio da nossa soberana ou ascensional vocação de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo foi tão consumido por isso, que ele disse: uma coisa eu faço, deixando as coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo. O prêmio dessa ascensional vocação de Deus em Cristo Jesus. Isso que Jó chamou de agora meus olhos te veem. Mas, amados, o grande, entre aspas, problema de Deus é exatamente essa interação do Espírito Santo e da palavra conosco. Porque tudo que vem de Deus é puro e perfeito. Mas quando passa por este vaso contém impurezas. Então, nesse processo transformador, é necessário, não é opcional, que Deus use os seus meios, e basicamente esses meios são a palavra e o sofrimento. Quebrantamento é a ação do sofrimento, mais a palavra de Deus. Em resumo, esse é o trabalho da cruz. A palavra de Deus e o sofrimento. Para que estas impurezas e obstáculos contidos em nossa alma sejam expostos, porque se não forem, nós seremos iludidos, enganados. Jó era um iludido. Ele achava, vimos pela manhã, que ele estava no vigor, no sentido de outono da sua vida, dando todos os frutos e alimentando multidões. Mas ele entendeu que aquele não era o seu outono, no final do livro. Porque ele chegou a se abominar e se arrepender no pó e na cinza. Compreende, irmão?
Mas quando ele fez isso? Depois que ele entrou nesse redemoinho e a alma dele veio à tona com toda a força. E o que Deus usou? Sofrimento, primeira etapa, até o capítulo 37. E capítulo 38, a palavra de Deus. Quando Deus, do meio de um redemoinho, fala com Jó. A palavra de Deus, do próprio Deus. Sendo que 6 capítulos antes, ele já tinha ouvido Deus, digamos de uma forma já indireta, através de Eliú, que na tipologia do livro de Jó representa o falar gracioso, penetrante, constrangedor, no bom sentido da palavra, do Espírito Santo. Eliú interpreta o falar de Deus dentro do sofrimento de Jó. Então, basicamente, essa é a estrutura do livro. Então, depois que Jó... Pode apagar, por favor, irmão? Obrigado. Depois que Jó rompe esse silêncio no capítulo 3 e começa a falar, ele pergunta a respeito dos porquês, vimos pela manhã. Logo em seguida, Elifaz começa a falar. Vimos aí no capítulo 4 essa fala de Elifaz. Não vamos entrar de novo nos detalhes, né? Apenas traçando o nosso curso de novo. E vimos que, sem nenhuma dúvida, ele representa o falar emocional, no que concerne ao aspecto interior. E no que concerne ao aspecto exterior, ele representa o misticismo. Então, ele é um místico emocional. E nós já vimos isso pela manhã. E o que ele faz? Digamos, ele toca aquele botão certo na alma de Jó, o botão da emoção. Então, ele aflora a emoção de Jó. E Jó, então, responde de uma maneira completamente emocional, interpretando o seu sentimento, ou o seu sofrimento, através do seu sentimento, completamente confuso e torcido em torno das suas próprias emoções, assim conosco. E comentamos também um aspecto interessante. Quando nós entramos nesse túnel de sofrimento pela mão benigna, compassiva e de ternas misericórdias do nosso Deus, para atingirmos esse propósito, nunca atingiríamos sem o sofrimento e a palavra. Então, quando Deus age assim, porque Ele tem que agir assim para atingir o seu alvo, então as emoções em nós são as primeiras que falam. É a primeira faculdade que fala, é a emoção. E ela então lança uma névoa sobre tudo mais. E nós vimos que esse falar tem 2 aspectos, também já vimos pela manhã. Em primeiro lugar, nossas emoções, se são cristãs, claro, nós somos cristãos, essas emoções estão num cristão, habitado pelo Espírito Santo, então elas não ousam imputar acusação a Deus. Mas elas fazem uma outra coisa, elas imputam acusação a nós. Então Jó, de alguma maneira, se você ler esse livro com cuidado, ele não era ignorante, no sentido de achar que ele era um homem sem pecado. Não tem nada nesse livro que sequer sugira isso. O que Jó entendia é que o sofrimento que ele estava passando não tinha nada, nenhuma relação possível para ser feita com a sua integridade, com a sua justiça. Ele não achava que ele era um santo sem pecado, nunca achou. Mas ele achava que a mão de Deus era pesada demais contra ele, sendo que ele andava em toda a integridade de tudo o que ele conhecia a respeito de Deus. Essa era a crise dele. Então não vamos menosprezar nem a espiritualidade de Jó e nem a inteligência dele, porque ele não era um ignorante, que achava que era um homem sem pecado. Nada disso. Precisamos ler o livro com muito cuidado, para que então as coisas fiquem claras. E essa é a história do Jó. Então nós vimos pela manhã esse assunto do Elifaz e da resposta de Jó, especialmente no capítulo 7, nós já lemos, não vamos ler de novo. Capítulo 7, verso 11 a 20, apenas olhe aí para esse texto. E aí está a resposta emocional de Jó. O Elifaz falou das visões e dos sonhos, e o Jó também falou das suas visões e dos seus sonhos. E interpretou então o seu sofrimento em termos puramente emocionais. A conclusão dele no versículo 16, estou farto da minha vida, não quero viver para sempre, deixa-me. Nós também comentamos isso pela manhã. Assim que nossas emoções nos conduzem no sofrimento. De uma certa maneira, mesmo que não verbalizemos isso. Talvez nós verbalizássemos, se os nossos sofrimentos fossem tão agudos quanto os de Jó.
Mas como eles não são tão agudos quanto os dele, então nós não verbalizamos, mas é o que nós sentimos. Nós também temos como um deixa-me, como que, Senhor, retira a tua mão de mim. Senhor, me dá uma trégua, me dá um descanso. Assim que nossas emoções reagem, quando nós não temos compreensão de que o sofrimento, segundo Deus, é didático. Segundo Deus. Segundo o homem, não. Mas segundo Deus, ele é didático. Faz parte da escola de Cristo. E aprendemos através dele como aprendemos. Então, no capítulo 8, onde vamos agora dar um passo a mais, e resumindo, com a ajuda do Senhor é isso que nós vamos fazer, porque nós já vamos entrar hoje nos discursos de Eliú e vermos o que o Espírito Santo tem a falar a respeito desse assunto do sofrimento no trabalhar de Deus e como o Espírito Santo interpreta esses sofrimentos. Isso é o que mais nos interessa nesse assunto. Então, creio que, embora esse precioso livro ele tenha muito a nos ajudar em cada fala e em cada série de discursos, e convém que os irmãos, se o Espírito Santo mover assim, para o estudo desse livro, o façam. Em cada fala você vai aprender, na fala de Jó, na fala de Elifaz, de Bildade, de Zofar e de Eliú. Cada um representa uma área, como nós já falamos. Então nós vamos aprender muito. Mas nós não vamos ter tempo para isso tudo. A última vez que compartilhamos esse assunto, nós gastamos muito mais de 10 mensagens, se não me engano, 15 ou 16 mensagens, para irmos discurso a discurso, recolhendo princípios interessantes, importantes e reveladores, tanto das nossas emoções, quanto da nossa mente, quanto da nossa vontade. Na vida de Elifaz, Bildade e Zofar, nessa ordem. E, especialmente, os discursos de Eliú, que contém 12 aspectos da interpretação do Espírito Santo sobre o sofrimento. E hoje o nosso encargo é falar desses 12 aspectos. Como o Espírito Santo interpreta o sofrimento. Como ele usa o sofrimento para nos falar, pelo menos, essas 12 coisas que nós vamos ver. Mas nós não vamos direto lá, para que não fique uma lacuna aqui. Nós vamos procurar mostrar, resumidamente, o que está acontecendo até o capítulo 28, nessas falas. Alguma coisa, pelo menos, importante, que os irmãos que desejarem podem fazer anotação e depois usar para o seu próprio estudo particular. Então, nós temos dito que Bildade representa o falar intelectual. Representa a reação da nossa mente ao sofrimento. O arrazoamento do sofrimento. Então, vamos mostrar isso. Veja o versículo 8, do capítulo 8. Primeiro, olha o versículo 1 e 2. Apenas um parêntese rápido para chamar a atenção aqui. Então respondeu Bildade o suíta: até quando falarás tais coisas? E até quando as palavras da tua boca serão qual vento impetuoso? Sabe por que ele diz isso? Ele está dizendo: Jó, o seu falar é um jorrar emocional. Não é? Você está falando na intempestividade dos seus ânimos, das suas emoções. Então Bildade está chamando Jó para a razão, porque ele é racional. Ele vai tentar interpretar racionalmente o sofrimento de Jó. E é óbvio que ele não vai chegar a nada, porque ele está baseado no mesmo princípio que nós já temos falado tanto aqui. Então veja lá ele fazer isso. Olha o versículo 8. Pois eu te peço, pergunta agora às gerações passadas. Está vendo o intelectual? E atenta para a experiência de seus pais. Ele está dizendo: Jó, esquece esse negócio de um espírito passou por perto de mim, fez silêncio, ouviu uma voz e os pelos do meu corpo se arrepiaram. Como dizendo, isso é coisa do Elifaz. Presta atenção aqui. Atenta para a sabedoria dos pais. E arrazoa comigo. Então ele chama a atenção de Jó para o aspecto mental. Para arrazoar sobre os seus sofrimentos. Ele continua assim: porque nós somos de ontem e nada sabemos. Porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Porventura não te ensinarão os pais. Ele repete 2 vezes. Bildade é um mestre versado na sabedoria dos pais antigos. Esse é o Bildade. Então você vê que ele vai causar um problemão para Jó, né? Porque ele vai instigar a mente de Jó a arrazoar os seus sofrimentos. Lembra que nós citamos de manhã Isaías 55. Senhor dizendo: meus pensamentos, meus arrazoamentos, minha mente para com vocês, não são os vossos pensamentos.
e nem os meus caminhos são os vossos caminhos. Assim como os céus são muito mais altos do que terra, assim os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então é claro que nesse terreno, nada ele conseguiria também. Mas é o terreno de Bildade. Um mestre sábio, versado na sabedoria dos pais antigos. Irmão, deixa eu mostrar um versículo para você. Aliás, 2. Abra, por favor, primeiro em Jeremias. Jeremias, capítulo 46. Jeremias 49. Preste atenção nesse versículo. Versículo 7. A respeito de Edom, guarde isso aqui, Edom é Esaú. A respeito de Edom, assim diz o Senhor dos Exércitos: acaso já não há sabedoria em Temã? Guarde aqui. O Senhor fala a respeito de Edom, que é Esaú. Acaso já não há sabedoria em Temã? Porque Temã era uma região conhecida pela sabedoria. Por que nós estamos citando esse versículo? Você prestou atenção no capítulo 1 de Jó? Volte lá, por favor. Capítulo 2 de Jó. Veja de onde era Elifaz. Jó, capítulo 2, versículo 11. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar. Elifaz, falamos, talvez ele seja o mais velho, né? Por isso citado primeiro, o líder do grupo. Elifaz, o temanita. Elifaz é de Temã, uma região conhecida pela sua sabedoria, segundo Jeremias, capítulo 49, versículo 7. Então esse é um detalhe importante. Você vê que aquela região, dos 3, não apenas de Elifaz, era uma região conhecida pela sua sabedoria. Agora, um outro detalhe. Abra Gênesis, por favor, capítulo 36. Também um aspecto interessante. Gênesis 36. Lembra o que foi dito em Jeremias? O Senhor perguntou ou disse a respeito de Edom, que é Esaú. Acaso não há mais sabedoria em Temã? Veja Gênesis 36 agora, os primeiros versículos. São estes os descendentes de Esaú, que é Edom. Esaú tomou por mulheres, dentre as filhas de Canaã, Ada, o nome da primeira, Oholibama, está aí logo em seguida, o nome da segunda, e a Basemate, o nome da terceira. Edom, ou Esaú, teve 3 mulheres. Agora veja o verso 4, que é o que nos interessa. A Ada de Esaú lhe nasceu Elifaz. Muito provavelmente, esse seja o Elifaz do livro de Jó. Porque Jó, segundo a grande maioria dos eruditos, viveu na época dos patriarcas. Então aí nós estamos localizados agora. Que eles são de Edom, daquela região, que Elifaz é descendente, é filho de Edom, e que aquela região é uma região de sabedoria. Então agora podemos voltar onde nós estávamos, para o capítulo 8. Jó, capítulo 8. De novo, essa fala de Bildade, que representa a mente. Vamos continuar no versículo 9. Jó 8, 9. Porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Porventura não te ensinarão os pais, não haverão de falar-te, veja, e do próprio entendimento. Essa é a ênfase dele. Por isso, o falar dele representa esse falar do intelecto. Não proferirão essas palavras? Então, por aí ele segue. Apenas para mostrar para os irmãos a ênfase de Bildade onde está. Levantando em Jó esses assuntos ligados ao arrazoamento dos seus sofrimentos. Agora, no capítulo 9, você vai ver que Jó vai responder. Capítulo 9. Agora, a resposta de Jó é muito complicada.
mais complicada do que a primeira, quando ele deu uma resposta emocional. Agora ele foi tocado no botão intelectual. Ele vai tentar entender o sofrimento baseado na compreensão intelectual, e não conforme a interpretação do Espírito Santo, como nós já falamos, que só vem através de Eliú, e que nós vamos nos focar hoje à noite. Mas, fazendo a passagem rápida para chegarmos até lá, olha o resultado da fala intelectual na vida de Jó. Veja o que isso atiçou nele. Capítulo 9, então, ele vai dar uma resposta, uma réplica, diante do que ele ouviu de Bildade, no capítulo 8. Olha o que ele fala no verso 20 do capítulo 9. Ainda que eu seja justo, a minha boca me condenará. Embora seja eu íntegro, ele me terá por culpado. Eu sou íntegro, não levo em conta a minha alma, não faço caso da minha vida. Para mim tudo é o mesmo, por isso eu digo, ele, está se referindo a Deus, né? Tanto destrói o íntegro como o perverso. Vamos parar aqui um pouco. Jó está à beira de acusar Deus de ser amoral. Ele trata um e trata o outro da mesma maneira e tudo é o mesmo. Você vê a confusão no qual ele está se metendo? Versículo 23. Se qualquer flagelo mata a súbita, não foi exatamente o que aconteceu com ele? O flagelo que matou a súbita, tudo que ele tinha. Então se rirá do desespero do inocente. Primeiro ele faz uma sugestão perigosa de que Deus é amoral. E agora ele faz outra sugestão de que Deus é um sadista cósmico, que ri do desespero do inocente. Você vê o que o arrazoamento do sofrimento levou a ver? Irmãos, isso sempre acontece conosco. Vamos citar um exemplo do Novo Testamento. A palavra, a ideia, estáis esquecidos, no livro de Hebreus, aparece 2 vezes. No capítulo 6, o autor de Hebreus escreve ao povo e diz assim: Deus não é injusto, capítulo 6, versículo 10 de Hebreus. Deus não é injusto para ficar esquecido do trabalho e do amor que evidenciastes para com todos os santos. Deus não é injusto para ficar esquecido. Mas no capítulo 12, quando ele está falando da disciplina de Deus, ele fala assim: vós estáis esquecidos da exortação que ele, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não desprezes a educação que vem do Senhor. Não é interessante? Tem 2 menções de esquecidos aí. Uma dizendo que Deus nunca é esquecido do trabalho e do amor que evidenciastes. Mas nós ficamos esquecidos quando Ele está nos disciplinando ou nos educando para a filiação. Hebreus 12 é o treinamento de filhos, para sermos participantes da sua santidade. Mas nós estamos esquecidos da exortação que Ele discorre conosco, dizendo: filho meu, não menosprezes a educação que vem do Senhor. Filho meu, não desmaies quando por Ele és reprovado. Porque o Senhor açoita tudo o que Ele recebe para o filho, e é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Porque aquele longo texto que nós lemos hoje pela manhã, porque nós ficamos esquecidos. Quando nós trazemos Deus para o nosso nível mental e começamos a tentar compreender os caminhos de Deus, olhando os caminhos os quais Deus tem usado conosco, no trato conosco. Então nós temos que tomar muito cuidado com os arrazoamentos da nossa mente. 2 Coríntios 10, versos 4 e 5, na verdade começa no verso 3, 2 Coríntios 10, de 3 a 5. Paulo fala assim: as armas da nossa milícia, ele está dizendo que há uma batalha espiritual, que todos aqueles que têm o Espírito Santo estão envolvidos, porque ele habita em nós, essa é a causa. E nós somos cidadãos dos céus, conhecemos nosso Senhor Jesus, conhecemos a palavra. Então as armas de nossa milícia não são carnais. Sabe o que isso significa? Não são da emoção, não são da mente, não são das vontades, dos desejos, não são equipamento da carne, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas. Você está vendo o sofisma de Jó aqui? Sofisma é algo que tem aparência de verdade, mas não tem conteúdo de verdade. As armas da nossa milícia destroem fortalezas e sofismas, e toda altivez
que se levanta contra o conhecimento de Deus. Onde essa fortaleza, sofisma e altivez se levanta? Continue o texto. Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então você vê que, segundo a Bíblia, na nossa mente se alojam fortalezas e sofismas e altivez contra o conhecimento de Deus. Você está vendo aqui de uma maneira muito clara esse fato, aqui na história e na experiência de Jó diante do sofrimento. Então, irmão, uma grande lição para nós. Não permitamos, com a ajuda do Senhor, que na medida em que Deus estiver tratando nossas vidas por caminhos para nós incompreensíveis, nós não fiquemos usando nossa mente para tentar entender os caminhos de Deus. Mas nós nos dobremos diante dele, crendo e conhecendo a mão que segura a vara, e não apenas vendo a vara. Que o Senhor nos ajude. Então essa é a lição mais importante a respeito de humildade, que representa o falar do intelecto, a mente arrazoando, e não entendo, não compreendo, palavra que nós frequentemente usamos. Nós mesmos e vemos outros usarem, quando Deus está nos tratando de uma forma para nós incompreensível. E Ele faz isso regularmente. Romanos 11 diz assim: ó, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inescrutáveis são os seus caminhos. Inescrutáveis. Quão insondáveis são os seus juízos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ah, Jó não conheceu mesmo, e muito menos Bildade. Quem conheceu a mente dele que o possa instruir? Quem foi seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para ele restituir? Dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Irmãos, os caminhos do nosso Deus são caminhos de glória. Tudo que Ele faz na nossa vida visa glória, porque visa Cristo. Cristo é a glória. Tudo que Ele faz, nós não estamos entregues ao léu, não somos um barco à deriva, não estamos na mão de homens. Agora nós vimos que Jó não era o bebezinho espiritual, embora não fosse o adulto e maduro, porque ele viveu uma luta tremenda no seu ser interior. Porque, por um lado, ele reconhecia que Deus tinha uma mão fiel. Mas, por outro lado, ele não entendia essa mão fiel. Nunca acusou Deus de infidelidade. Ele sabia que Deus é fiel, que Deus é puro, que Deus é perfeito. Mas ele se debatia de um lado para outro, porque ele não podia coadunar essa perfeição, essa retidão com que ele estava passando. Então, esse basicamente é o falar de Bildade. Vamos avançar então para resumir. Olha o verso 32, desse capítulo mesmo 9. Porque ele não é homem como eu, a quem eu responda, vindo juntamente a juízo. Não há entre nós árbitro. Agora Jó faz uma terceira sugestão, baseado na mente aguçada dele. Agora ele acusa Deus de ser arbitrário. Porque ele diz, não há árbitro entre nós para julgar essa causa. É ele e eu. Né? Então ele está sugerindo que Deus é arbitrário. No mesmo discurso, ele sugere um Deus amoral, um Deus sádico, que ri do desespero do inocente, e um Deus arbitrário. Isso porque ele colocou sua mente para interpretar o seu sofrimento. Você vê, irmão, que lição nós recebemos aqui? Que o Senhor nos guarde, porque os seus caminhos são mais altos e os seus pensamentos são mais altos. E não só mais altos, perfeitos. Deixa eu citar o último texto para completar essa ideia do Bildade. Romanos 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente. Esse é o ponto aqui. Se isso acontecer conosco, transformados pela renovação da nossa mente, pela ação da palavra, da revelação do Senhor, do ministério do Espírito, ouvindo Deus através do sofrimento, então qual vai ser o resultado em nós? E então vamos experimentar. Para que experimenteis? Antes do para que tem uma necessidade. Transformai-vos pela renovação da vossa mente.
Para que experimenteis, então, qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que maravilhoso. É boa. Tudo que ele fez com Jó é bom, porque Deus é bom, e ele não pode fazer nada que não seja bom. Não está na natureza dele. Essa questão de natureza é um assunto tão significativo na Bíblia, irmão. Deus não pode. Deus é onipotente, não é? Onipotente é que pode tudo, não é? Mas tem algo que Deus não pode. Ele não pode agir contra si mesmo. Como ele vai agir contra si mesmo? Ele não pode agir contra si mesmo. Ele não pode ser incoerente consigo mesmo. Então, se ele é bom, tudo que ele faz é bom, porque é impossível que ele faça algo que não seja bom, porque ele é bom. E fazer algo bom flui do que ele é. Ele é bom e então ele é benigno. Benignidade é diferente de bondade. Benignidade fala da condição interior e bondade, a condição interior. E benignidade é o que flui da bondade. Digamos que benignidade fala de atos e bondade fala de ser. Deus é bom e benigno. Então tudo que ele faz é bom. A vontade de Deus é boa, embora para nós possa parecer realmente insondável e incompreensível. Mas não muda o fato, é boa. E o fato mais maravilhoso, ele vai nos levar a experimentar. Não é simplesmente entender aqui, de alguma forma, na nossa mentalidade, mas experimentar que a vontade de Deus é boa. Há alguma dúvida que Jó experimentou? Leia o capítulo 42. A vontade de Deus é boa. A vontade de Deus é agradável. Ah, irmão, para nós é quase impossível juntar essas duas coisas. Como ele pode fazer isso com Jó e ser agradável? E por último, perfeita. Nem um minutinho, um segundinho de erro. Quando ele coloca lá no coração dos 3 amigos, vão lá visitar o Jó. É porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Não é? O Senhor está usando aqueles 3 instrumentos e dizer, vão lá revolucionar a alma dele, mostrar para ele tudo que ele é, para que então ele realmente me conheça. Filipenses 3,3 diz assim, nós é que somos a verdadeira circuncisão. O que o Senhor está fazendo nesse trabalho na vida de Jó é passando aquela faca divina, maravilhosa, circuncisão do coração. Nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito. Ah, Jó não tinha noção do que era isso, até o capítulo 42. Adoramos a Deus no Espírito. Nos gloriamos em Cristo Jesus. Na verdade, Jó se gloriava na beleza dele. Sabia que era de Deus a beleza dele. Ele sabia que não era ele que tinha conquistado a beleza dele. Mas ele chegou num tempo, por causa da sua adolescência, que ele começou a olhar para a beleza dele mesmo. Então, o trabalhar de Deus em nós sempre vai seguir esse curso. A vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é agradável e a vontade de Deus é perfeita. Nossa compreensão dela é que é imperfeita. E é isso que precisa ser corrigido. Então vamos encerrar por aqui esse assunto do Bildade, senão não vamos conseguir chegar onde desejamos. Vamos ver o primeiro discurso, vamos localizar aqui, o primeiro discurso de Zofar, rapidamente, é o último, então vamos seguir para os discursos de Eliú. Capítulo 11. Veja como Zofar começa e por que ele representa a vontade. Porque é muito evidente que ele é legalista, autoritário, arbitrário, voluntarioso. Então, logo de início, depois de ouvir o Elifaz emocional, depois de ouvir aquele Bildade que arrasou, que tenta explicar, e atiça a mente de Jó, como nós vimos, agora ele começa a fala dele assim, capítulo 11. Então respondeu Zofar, o Naamatita, porventura não se dará resposta a esse palavrório? Você viu como ele chamou essa fala toda aí, de todo mundo até agora? Esse palavrório, e acaso tem razão o tagarela? Quem que é o tagarela? É o Jó. Porque o Jó tinha acabado de falar até o capítulo 10. Então ele chama Jó de tagarela. E no versículo 11, veja, porque ele conhece, falando, ele se referindo a Deus, Zofar se referindo a Deus, ele conhece os homens vãos e sem esforço vê a iniquidade. Mas o homem estúpido se tornará sábio quando a cria de um asno montês nascer homem. Sabe o que aqui está sugerindo? Que Jó era estúpido. E que esse arrazoamento de Jó não ia levar ele a nada. Se dispuseres o teu coração
e estenderes as tuas mãos para Deus, se lançares para longe a iniquidade da tua mão, e não permitires habitar na tua tenda a injustiça, então levantarás o teu rosto sem mácula, estarás seguro e não temerás. Uma simplista teologia da retribuição, como sempre, em todos os três, né? Batendo no mesmo ponto. Então, essa série de discursos vai se seguindo. Se os irmãos quiserem o tema geral de cada série, vou passar para os irmãos sugerir um tema para cada série. São 3 séries, né? 3 rodadas. A primeira delas, vamos colocar um tema assim. A premissa básica é sempre a mesma. Essa teologia de retribuição, princípio de semear e colher, como sendo a verdade única do universo, né? Ela é uma verdade e é uma verdade imutável, e Deus sempre vai agir baseado nessa verdade, mas ela não é a única verdade, como nós temos falado. Então, quando ele age baseado em outra verdade, essa verdade, na nossa vista, ela pode, como que sofrer um choque. Mas as verdades em Deus nunca se chocam. Ele vai e sempre julga o ímpio, o homem, todo homem, não só o ímpio, conforme suas obras. Isso é verdade para o cristão, é verdade para o ímpio, segundo a Bíblia. A questão é em qual tempo Deus exercerá o seu juízo. E esse tempo pertence a Deus. Alguns, ele só vai exercer esse juízo quando o grande trono branco for instaurado. E o ímpio vai viver, conforme o conflito de Asaf no Salmo 73, com seu corpo sadio, nédio, não participando da canseira dos mortais, e nem sendo afligido como os outros filhos dos homens. E vai morrer assim, com 150 anos, né? Todo lá no seu leito, recheado de alguma maneira, abençoado, entre aspas, e Deus só vai julgar isso quando da sua revelação futura. Mas Ele vai julgar, porque Ele vai julgar cada um segundo as suas obras. Então, na primeira série de discursos, essa premissa é a base, ela sempre é em todas, e na primeira série eles exortam Jó à conversão. Eles dizem: Jó, você precisa se converter, você não viu ainda? Não tem como você estar sofrendo essa situação se você não pecou, e pecou gravemente. Toda a primeira série gira em torno desse assunto. Agora, a segunda série contém um ponto diferente. Como os amigos de Jó não convencem Jó, porque, já vimos, Deus mesmo deu testemunho que ele é íntegro mesmo, que ele anda em toda a luz que ele tem, como falamos, ele é obediente em tudo que ele conhece, até onde ele conhece de Deus, então eles não conseguem acusar Jó e levar Jó a essa convicção de pecado. Então, eles partem para a acusação. Então, a segunda jornada, a segunda rodada é mais quente, porque agora eles vão direto ao ponto e vão acusar Jó de todas as formas. É o ministério da acusação. Interessante que Apocalipse 12 diz assim: o diabo é o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa dia e noite diante do nosso Deus. E o principal mecanismo que ele usa para nos acusar são os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e as nossas atitudes, os nossos desejos, né? Então, essa é a segunda rodada. Agora, na terceira rodada não tem argumentos novos. Eles estão tão cansados que o Zofar nem fala, como nós falamos, né? Talvez porque ele já se impacientou. Nós vimos como ele começa já o primeiro discurso dele, já chamando o Jó de estúpido, de tagarela. Então, a última vez ele nem fala, ele deixa o Jó para lá, não é? E, então, no capítulo 29, vamos chegar lá, já passamos agora as 3 séries, e vamos falar um pouquinho também, rápido, do capítulo 29, 30 e 31. São capítulos centrais, irmãos, muito importantes nesse livro de Jó, porque eles tratam daqueles 3 aspectos que nós já mencionamos aqui. Capítulo 29 é o capítulo da autoglorificação. Jó está tão inchado, que ele está à beira de explodir. Então ele escreve 3 capítulos quase que explodindo. É o capítulo onde ele se autogloria, 29. Depois o capítulo onde ele se enche de autopiedade. É o ai de mim, por que eu sofro assim? Eu não mereço isso. Capítulo 30, autopiedade. E então o capítulo 31, a autojustificação. Essa sequência, autoglorificação, autopiedade, autojustificação. Então também em um esboço, vamos passar um pouquinho sobre eles.
Vamos ver primeiro da autoglorificação. Nós já chegamos a ler esses versículos, 3 a 5, mas vamos ler de novo, rapidamente. Capítulo 29, ele diz assim: quando Deus fazia resplandecer a sua lâmpada sobre minha cabeça, e eu, guiado por sua luz, caminhava pelas trevas, como fui nos dias do meu vigor, do meu outono, como nós falamos, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso estava comigo. Versículo 11, ouvindo-me algum ouvido, esse me chamava feliz. Versículo 17, eu quebrava os queixos do iníquo, veja, e dos seus dentes lhe fazia eu cair a vítima. Jó era o socorredor, o pronto-socorro do inocente, como ele diz aí. Fazia cair a vítima dos dentes do perverso, né? Eu dizia, verso 18, no meu ninho expirarei. Já falamos hoje de manhã um pouco sobre essa questão. Multiplicarei os meus dias como a areia. A minha raiz se estenderá até as águas. O orvalho ficará durante a noite sobre os meus ramos. A minha honra se renovará em mim, e o meu arco se reforçará na minha mão. Os que me ouviam esperavam o meu conselho, e guardavam silêncio para ouvi-lo. Havendo eu falado, não replicavam. As minhas palavras caíam sobre eles como orvalho. E etc, etc. Autoglorificação. Agora vamos para o capítulo 30. A autopiedade. Também selecionar alguns poucos versículos. Olha como ele começa. Mas agora se riem de mim, os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr ao lado dos cães do meu rebanho. Verso 19. Deus, tu me lançaste na lama, e me tornei semelhante ao pó e à cinza. Clamo e não me respondes. Estou em pé, mas apenas olhas para mim. Tu foste cruel contra mim. Cheio do senso de autopiedade. Verso 26. Eu aguardava o bem. Por que ele aguardava o bem? Porque ele era íntegro, reto e temente a Deus. Então, que Deus me retribua. Eu aguardava o bem e eis que me veio o mal. Esperava a luz, me veio a escuridão. O meu íntimo se agita sem cessar, e dias de aflição me sobrevêm. Ando de luto sem a luz do sol, levanto-me na congregação e clamo por socorro. Sou irmão dos chacais e companheiro de avestruzes. Você vê para onde Jó foi? Ele foi lá para os arredores da cidade, marginalizado e jogado lá como um leproso. Enegrecida se me cai a pele, e os meus ossos queimam em febre. Por isso a minha harpa se tornou em prantos de luto, e a minha flauta em voz dos que choram. Esse é o capítulo da autopiedade. Agora o último, o 31, o capítulo da autojustificação. Ele já começa dizendo: fiz aliança com os meus olhos. Como, pois, os fixaria eu numa donzela? Que porção, pois, teria eu do Deus lá de cima? E que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Verso 7. Verso 5. Se andei com falsidade, e se o meu pé se apressou para o engano, pese-me Deus em balanças fiéis, e Ele conhecerá a minha integridade. Autojustificação. Se os meus passos se desviaram do caminho, e se o meu coração seguiu os meus olhos, se as minhas mãos se apegou qualquer mancha, então semeie eu e outro coma, e sejam arrancados os renovos do meu campo. E por aí ele vai. Todo o capítulo é de autojustificação. A base de justiça própria na vida de Jó era tão grande, e ele tinha razões para isso. Mas no trabalhar do Senhor, amados irmãos, não há nenhuma base de justiça própria. Cristo é a nossa justiça, consumada e perfeita, e tudo que Deus faz em nossas vidas está baseado na graça em Cristo Jesus, que visa conduzir-nos à plena filiação. E não há nada de justiça própria envolvida. Nem no nosso chamamento, nem na nossa justificação e nem na nossa jornada com o Senhor. Tudo que Ele faz é baseado na sua graça e na determinação do seu chamamento, que é conduzir muitos filhos à glória. Por causa dessa convicção, Paulo orava. Ele começou, Ele vai completar a obra até o dia de Cristo Jesus. Então, esses são os capítulos. Agora, vamos ler o verso 40
desse capítulo 31, que termina esses chamados discursos de desafio de Jó, e diz assim: por trigo me produza cardos, e por cevada, joio. Ele está concluindo aí a sua fala. E então agora nós temos esse refrãozinho aí. Fim das palavras de Jó. Então agora nós vamos entrar numa outra sessão. Então agora vamos à fala de Eliú, nosso encargo principal aqui. Também, em função do tempo, nós vamos precisar ser mais concisos, mas nós vamos citar para os irmãos os 12 aspectos, porque são de muito interesse para nós e de muita ajuda. Primeiro vamos ler essa introdução, nos 5 versos. Cessaram aqueles 3 homens de responder a Jó, no tocante ao se ter ele por justo aos seus próprios olhos. Então se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Rão. Acendeu-se a sua ira contra Jó, porque este pretendia ser mais justo do que Deus. Também a sua ira se acendeu contra os 3 amigos, porque mesmo não achando eles o que responder, condenavam Jó. Que interessante. Você vê que a compreensão de Eliú era completamente diferente. Eliú, porém, esperava para falar a Jó, pois eram de mais idade do que ele. Vendo Eliú que já não havia resposta na boca daqueles 3 homens, a sua ira se acendeu. Aqui nesses 5 versos nós já temos uma lição linda. E essa lição é a seguinte: em nós, novas criaturas pela graça de Deus, nos quais habita o Espírito Santo, o novo homem é mais novo do que o velho homem. Então, quando nós entramos por esse processo disciplinar de Deus, os mais velhos falam primeiro. Primeiro fala as emoções, depois fala a mente, depois fala a vontade, e o Espírito Santo é o último que fala. Nós estamos tão habituados, desde que nós éramos bebês, a ouvir a voz do nosso velho homem. Não é? Porque o que é nascido da carne é carne. Nós já fomos treinados, de certa forma, né? Nos conhecemos tão bem. E ouvimos essas vozes o tempo todo. Nossa alma é a faculdade do nosso ser que nos dá consciência de nós mesmos. Nosso espírito nos dá consciência de Deus. Nossa alma nos dá consciência de nós mesmos. E nós nascemos em pecado e fomos concebidos em pecado, então nós nascemos ouvindo a voz da nossa própria alma e não ouvindo a voz de Deus. Isso é muito evidente. Então é exatamente o que acontece no livro de Jó. O espírito é o último a falar. Não é porque ele aguarda que a alma fale, não. É porque ele é o último a ser ouvido. Porque o nosso tumulto interior não permite ouvir a voz do Espírito Santo. Tumulto dos sentimentos, tumulto dos pensamentos e tumulto dos desejos. Então vamos lá para a fala de Eliú. E agora nós vamos citar os 12 aspectos. Uma fala muito edificante, preciosa e precisa. Então não se esqueçam, irmãos, é a interpretação do Espírito Santo sobre o que Deus quer fazer conosco no sofrimento. Então vamos lá. Primeira sessão. Capítulo 32, versículos 18 e 19. Eliú diz assim. Primeiro precisamos citar aqui 2 versículos antes. O verso 8 e o verso 18 são importantes para nós, antes de entrarmos nas 12 referências. O verso 8 diz assim: na verdade, há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso o faz entendido. Não é importante esse versículo? Esse versículo está dizendo que o que Eliú vai falar é baseado no falar do Espírito de acordo com o Deus Todo-Poderoso. Porque o Deus Todo-Poderoso faz o espírito do homem entendido. Então, falar de Eliú representa o falar do Todo-Poderoso no espírito do homem. Muito diferente daquela fala de Elifaz, que diz assim: um espírito passou sobre mim, fez silêncio e eu ouvi uma voz. Que espírito é aquele? Não é o espírito do Todo-Poderoso, né? Um espírito qualquer, um espírito de engano. Mas aqui Elifaz fala pelo espírito do Todo-Poderoso, ensinando o seu espírito. E também o verso 18. Ele diz: eu tenho muito que falar e o meu espírito me constrange. Mais uma vez. Então esse é o falar de Eliú, ou seja, é um falar espiritual. Então, primeiro,
O Espírito Santo, no seu agir didático sobre nossas vidas, através do sofrimento, a primeira coisa que ele quer nos ensinar é o seu zelo de amor por nós. Que quando ele nos introduz, quando Deus nos introduz em um processo disciplinar, mais ou menos agudo, e de certa forma nós sempre estamos em um processo disciplinar, e em alguns momentos ele se agudiza, o que Deus quer nos dizer é que ele zela de amor por nós. Então vamos citar agora as interpretações no Novo Testamento. Tiago 4, capítulo 4 de Tiago, versículos 4 e 5. Um lindo texto, irmãos e irmãs. Se você abrir aí, é dito assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Se alguém quiser, pois, ser amigo de Deus, o amigo do mundo, constitui-se em inimigo de Deus. Agora, presta atenção no que diz o verso seguinte. Ou supondes que em vão afirma a Escritura. O que a Escritura afirma? É com ciúmes. Que linda palavra. Porque ela significa um zelo santo, uma ânsia santa. É com ciúme que por vós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. Nós vemos esse anseio claro nessa primeira fala de Eliú. Ela transmite um anseio do Espírito Santo por nós. Nós podemos imaginar o que Eliú passou. Não podemos calcular, não há como, quanto tempo essas falas levaram. Mas imagine Eliú calado, e calado, e calado. Por isso, quando ele começa a falar, ele diz assim, veja, verso 19. Eis que dentro em mim sou como o vinho sem respiradouro. Você sabe que o vinho naquele tempo era colocado em sacos de couro, que eram os odres, né? Mas precisava de respiradouro. Por quê? Porque o vinho fermenta, produz gases, então aquele saco ia estourar. Assim Eliú se descreveu. Falou, eu sou um odre sem respirador. Eu estou a ponto de explodir, ouvindo essas tolices. Né? Então, no verso 17, aliás, no verso 18 e 19 primeiro, o zelo de amor do Espírito por nós. No meio do processo didático, disciplinar de Deus. Verso 18 e 19. Correspondendo a Tiago, capítulo 4. É com ânsia, anseio e zelo que o Espírito Santo anseia por vós. O Espírito que ele fez, Tiago completa assim, habitar em vós. Então, graças ao Senhor, essa é a primeira lição, que se ele encontrar lugar, o Espírito Santo vai transmitir para nós em meio ao sofrimento. Primeira lição, ele vai nos dizer, eu zelo por você com ciúme, porque eu vim habitar em você com um propósito definido. Ele fez o Espírito habitar em nós, para nos transformar à imagem de Cristo. E esse Espírito é o Espírito Todo-Poderoso. Então nada pode tocar nossas vidas que esteja fora do processo didático de Deus. Essa é a primeira fala que nós precisamos ouvir. A ânsia e o zelo do Espírito por nós. Segunda, capítulo 32 ainda, veja o verso 21. Não farei acepção de pessoas, nem usarei de lisonjas com o homem, porque não sei lisonjear. Oh, que frase linda, irmãos. Tudo que nós conhecemos dos relacionamentos humanos naturais são lisonjas. Falar de falsidade, falar não comprometido com a verdade. Quantas vezes nós agimos assim com nossos irmãos? Ao invés de aconselharmos a eles segundo Deus, nós os aconselhamos segundo pura psicologia. Ou os aconselhamos baseado no sofrimento deles, não é? E nós complicamos mais a situação deles do que os ajudamos. Nós não temos um falar reto. Nós fazemos lisonjas. Nós falamos baseado em amizade. E na família de Deus, em primeiro plano, não existem amizades puras e simples. Nós somos irmãos. E João, quando escreve para a igreja, ele diz assim, há uma coisa que alegra profundamente o meu coração, é saber que os meus filhos andam na verdade. Nossa amizade, há muita amizade entre nós, mas ela é baseada na verdade. Ela não é baseada no tempo. Ela não é baseada no quanto nós nos conhecemos, ou no quanto nós temos a chamada simpatia uns para com os outros. Esse é o assunto da carne no corpo de Cristo, e não do Espírito. Mas o Espírito Santo não sabe lisonjear. Graças ao Senhor. Ele tem um falar
reto. Essa é a segunda característica. O falar do Espírito é um falar reto. Ele irá falar conosco no sofrimento de maneira reta. Ele não vai nos enganar. Ele vai nos mostrar o para quê de Deus. Ele vai nos dar suporte, porque seu falar é reto. Ele não vai colocar panos quentes em nossa cabeça, mas Ele será o nosso consolador. A ideia daquela palavra consolador é tão linda. Significa um amigo fiel, significa alguém que se põe do nosso lado, significa alguém que trata conosco de maneira firme e determinada. Tudo isso está envolvido na palavra parakaleu, o Consolador. Esse é o Espírito Santo. Segunda característica importante, o seu reto falar. Vamos para a terceira. Capítulo 33 agora, versículo 8. Vamos ler de 8 a 13. Preste atenção. Na verdade falaste perante mim, e eu ouvi o som das tuas palavras. Eliú dizendo para Jó. Que Jó dizia, estou limpo e sem transgressão, puro sou e não tenho iniquidade. Eis que Deus procura pretextos contra mim, e me considera como seu inimigo. Põe no tronco os meus pés, e observa todas as minhas veredas. Nisto não tens razão, eu te respondo, porque Deus é maior do que o homem. Aqui está o terceiro ponto. Sabe o que Eliú quis dizer aqui? O que o Espírito Santo quis dizer? Deus não disputa nada com o homem. Deus não disputa nada com o homem. Ele não é um Deus de disputa, de contenda. Ele é um Deus de propósito. Então, quando ele tratou Jó daquela maneira, ele não estava disputando. Ele não estava esticando ali o elástico para ver até onde resistia e a hora que ia arrebentar. Porque Deus não disputa nada com o homem. Aliás, nem com o homem, nem com o diabo, nem com ninguém. Porque Deus é um Deus que não carece de nenhuma disputa. Completo, perfeito, autossatisfeito, soberano e bondoso, amoroso, em todos os seus caminhos. Então essa é a terceira lição importante. Deus não disputa nada. Sabe o que o humanismo tem feito, irmãos? O humanismo diviniza o homem e humaniza Deus. E nossos chamados púlpitos modernos estão cheios de humanismo. Deus interpretado segundo o sentimento do homem. Deus interpretado segundo a mentalidade do homem. Um Deus humanizado, mas de um humanismo, obviamente, filosófico, carnal, pecaminoso. Como nós precisamos resgatar a visão do Deus da Bíblia. Um Deus indevassável. Um Deus, em certo sentido, indisponível. Você compreende essa palavra? Nós não dispomos de Deus como se fosse um objeto de uso. Deus não é utilitário. Deus não é meio para atingirmos nossos propósitos. Nós precisamos resgatar a visão do Deus da Bíblia, porque é só isso que nos dará segurança, paz. Então essa é a terceira fala de Eliú. Deus é maior do que o homem. Deus não disputa nada. Até o verso 13, né? Por que contendes com ele, afirmando que ele não te dá contas de nenhum dos seus atos? Olha que fala preciosa de Eliú. Deus não tem que dar conta para o homem, porque ele não pediu conselho para o homem, porque ele não necessita de conselheiro. E ninguém deu nada a ele que ele necessite retribuir. Então você vê que Eliú está resgatando a visão bíblica de Deus, né? Porque é o falar do Espírito Santo. Nós precisamos ouvir isso em meio ao sofrimento. Esse é um terceiro ponto. O quarto ponto, verso 14 mesmo, logo em seguida aí. Capítulo 33, verso 14. O Espírito Santo, no meio do sofrimento, sempre vai revelar o nosso coração obstinado e soberbo. Veja esses versos, 14 a 18. Pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama, então lhes abre os ouvidos e lhes cela a sua instrução, para apartar o homem do seu desígnio e livrá-lo da soberba, para guardar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Soberba, guarda essa palavra aí, porque o livro de Jó reflete, sobretudo, o quanto seu coração era soberbo.
Mas Deus resiste aos soberbos e aos humildes concede a sua graça. Mas como Jó era um filho de Deus, assim como nós somos, então o trabalho da graça determinada de Deus é tão maravilhoso que quando Deus resiste à nossa soberba, Ele resiste para nos levar à humildade. Não é simplesmente para contender conosco e para nos abater. Porque como nós falamos, Deus não disputa nada com ninguém. Essa é uma luta impossível. Deus e o homem. Deus não disputa nada. Quando Ele vem em direção à nossa soberba e resiste a ela, é para nos conduzir à humildade. Como Ele faz isso? Revelando quem Ele é e revelando quem nós somos. Então esse é o quarto aspecto. Pelo sofrimento, o Espírito Santo vai revelar-nos o nosso coração obstinado e soberbo. Quinto ponto, capítulo 34 agora. Veja o verso 7. A lição aqui é: Deus não procede de maneira maliciosa. Então diz assim o verso 7. Que homem há como Jó, que bebe a zombaria como água, e anda em companhia dos que obram a iniquidade e caminha com homens perversos? Pois disse, de nada aproveita o homem o comprazer-se em Deus. Quinto aspecto. O que está acontecendo aqui na interpretação do Espírito Santo? Ele está reprovando o relacionamento utilitário com Deus. Esse é o quinto aspecto. Em um ponto aqui, nós invertemos a ordem. Esse é o quinto aspecto, anote aí. O Espírito Santo está reprovando o relacionamento utilitário com Deus. Dizendo o quê? Versículo 9. De nada aproveita ao homem o comprazer-se em Deus. Salmo 73 de Asaf, nós já citamos em outro ponto do nosso compartilhar, contém a mesma mensagem. Asaf tinha a mesma compreensão. Se você der uma olhada rápida naquele salmo, você vai ver como ele é impressionante. Abra lá, por favor. Deixa o livro de Jó um minuto. Abra ali naquele salmo 73. Nós vamos tomar um versículo só, o versículo de transição nesse salmo. O salmo começa falando sobre as provas que Asaf viveu. Ele diz no verso 2 que os seus pés quase se resvalaram. Ele diz no verso 3, Salmo 73, ele diz que ele invejava os arrogantes porque ele via a prosperidade dos perversos. Então ele vai descrever muita coisa aí. Agora, veja o verso 15. Se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Por quê? Porque no verso 13 ele fala assim, com efeito, inutilmente, olha essa palavra, útil, inutilmente. Asaf entendia que a piedade é útil, a piedade é utilitária. Então, se ele era piedoso, ele tinha que receber uma recompensa. Deus utilitário, piedade utilitária. Deus está amarrado na minha piedade. Então, ele diz, inutilmente conservei puro o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência. Por que ele achava que era inútil? Verso 14, porque de contínuo eu sou afligido e a cada manhã eu sou castigado. Graças ao Senhor, porque ele era um filho de Deus e porque Deus tem um propósito definido. Então, cada manhã ele era afligido, porque Deus tem um alvo em nossas vidas, o alvo que o ímpio não possui e que o ímpio não participa. Mas Asaf estava se debatendo da mesma maneira que Jó. Agora, o versículo de virada é o versículo 17. Veja o que diz aí. No verso 16 ele diz que só para refletir sobre isso, olha a mente em ação, né? Só em refletir isso, achei pesada tarefa para mim. Viu, irmão? Agora olha o verso 17. Até que eu entrei no santuário de Deus. Que lindo, né? Então agora ele ia ter um outro ponto de vista. E ele diz, eu atinei com o fim. Essa palavra fim nós chamamos a atenção já dela aqui, no livro de Tiago. Tendes ouvido sobre o sofrimento de Jó e que fim o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Asaf também viu algo disso. Quando ele entrou no santuário de Deus, ele viu o fim dos ímpios. E disse, tu os pões em lugares escorregadios.
de súbito são destruídos. Aí ele vai falando o que acontece com os ímpios. E termina o Salmo dizendo assim: quanto a mim, bom é estar junto a Deus. A mesma história, mesmo princípio. Então, voltando lá rápido para o livro de Jó. Esse é o quinto aspecto do falar do Espírito, interpretando o sofrimento. Deus não é utilitário. O sexto aspecto, aí sim, Deus não procede maliciosamente. Esse é o sexto aspecto. Quando o Senhor, nosso bondoso Deus, está usando suas mãos sobre nós, e nós estamos passando por esse processo transformador, o Espírito Santo vai nos comunicar mais essa verdade. Deus não procede maliciosamente. Todos os seus caminhos são perfeitos. Então, veja o verso 10, do capítulo 34. Pelo que vós, homens sensatos, escutai-me, longe de Deus o praticar ele perversidade, e o Todo-Poderoso cometer injustiça. Agora, olha que interessante o verso 11. Pois ele retribuirá ao homem segundo suas obras, e faz que a cada um toque segundo o seu caminho. Você viu que Eliú, que representa o Espírito Santo, está reafirmando o princípio da semeadura e colheita, que nós falamos? Mas ele não assevera, não afirma que essa é a verdade total. Muito pelo contrário. Ele vai equilibrar essa verdade com outras verdades. Né? Então, verso 12. Na verdade, Deus não procede maliciosamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Quem lhe entregou o governo da terra? Quem lhe confiou o universo? Se Deus pensasse apenas em si mesmo, e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, toda a carne juntamente expiraria, e o homem voltaria para o pó. Se há, pois, em ti entendimento, ouve isso. Inclina os ouvidos ao som das minhas palavras. Olha a ênfase do Espírito Santo. Se você tem entendimento, ouve isso. Deus não procede maliciosamente. Essa é a sexta lição. Sétimo aspecto. Capítulo 34, verso 29 agora. Aqui tem dois aspectos interessantes. Eliú vai reforçar, falar do Espírito, no sofrimento, que Deus é livre, porque Ele é soberano, e que Deus é gracioso em tudo que Ele faz. Então vamos ler. 34, 29. Se Ele aquietar-se, quem o condenará? Se encobrir o rosto, quem o poderá contemplar? Seja um povo ou seja um homem? Para que o ímpio não reine e não haja quem iluda o povo? Se alguém diz a Deus, sofri, não pecarei mais. O que não vejo, ensina-mo tu. Se cometi injustiça, jamais a tornarei a praticar. Acaso deve ele recompensar-te segundo tu queres ou não queres? Está vendo o que ele está dizendo? Deus é livre. Acaso ele vai te recompensar ou precisa te recompensar segundo você quer ou segundo você não quer? Deus é livre, soberano. Mas ele é livre e, por isso mesmo, conduzido pelo seu próprio ser santo. A liberdade de Deus não é arbitrária, porque a liberdade de Deus não choca com a santidade de Deus. Se ele é um Deus santo, então sua liberdade é santa. Ele não age de modo livre e arbitrário, mas livre e santo. Então, o falar de Eliú aqui reforça o caráter livre de Deus e a ação da graça de Deus. Ele não nos recompensa porque deve nada a nós. E nem nos recompensa segundo queremos ou não queremos. Ele nos recompensa segundo sua livre graça. Oitavo aspecto, capítulo 34 ainda, verso 36. Oxalá fosse Jó aprovado até o fim, porque ele respondeu como homem de iniquidade, porque ao seu pecado, veja, ao seu pecado. Então Jó não sofreu porque pecou. Você tem que inverter isso. Jó sofreu e então pecou. Ao seu pecado acrescenta a rebelião. Entre nós, com desprezo, bate ele as palmas e multiplica as suas palavras contra Deus. Então, rebelião. Quando Deus, repetindo e reforçando isso, quando Deus está usando seu trabalho transformador, disciplinar em nossas vidas, o Espírito Santo vai nos revelar a nossa rebelião.
Porque há rebelião em muitas esferas da nossa vida. Rebelião e indisposição em obedecer a Deus, em responder a Deus, e o Espírito Santo fiel em revelar essas esferas de rebelião. Graças ao Senhor. Por isso é dito por João: conhecereis a verdade vos libertará. Mais um aspecto, o 9, verso 13 do capítulo 35. Só gritos vazios Deus não ouvirá, nem atentará para eles o Todo-Poderoso. Ainda que dizes que não o vês, a tua causa, Jó falou tanto nessa causa, nós vimos, né? A sua defesa assinada no tribunal e etc. Então ele diz: sua causa está diante dele. Agora aqui está a lição, o 9º aspecto. Por isso espera nele. Irmãos, espera é uma das lições mais difíceis de se aprender na vida espiritual. Mas sabe o que ela revela sobretudo? Que nós somos crianças. Porque se você que tem filhos, já foi viajar de carro com seus filhos, e acho que todos já foram, então você sabe que a pior coisa que você pode dizer é que você vai a uma tal cidade e que aquela cidade vai chegar daí a poucos minutos. Não é? Então, a cada minuto ele vai dizer: já chegou? Já chegou? Já chegou? Já estamos lá? Que hora que vai chegar? Já chegou? Não é? Porque criança não sabe esperar. E o Espírito Santo responde à nossa oração basicamente com 3 palavras. Basicamente. Ou ele diz sim, o caminho do Senhor está aberto para você nesse sentido. Ou ele diz não, não entre por esse caminho. Ou então ele dá a resposta mais difícil para nós: espere. Por quê? Porque, irmão, guarde isso por favor. A vontade de Deus sempre tem tempo e modo. Sempre. Não é porque Deus deixou claro algo a respeito da vontade dele para nós, que aquele é o tempo. Depois de conhecer a vontade de Deus, nós precisamos perguntar: Senhor, qual é o tempo? E depois, Senhor, qual é o modo? Porque não basta conhecer a vontade de Deus. Precisamos conhecer quando Ele quer executá-la e como Ele quer executá-la. Em todos os aspectos da nossa vida particular e da vida corporativa, precisamos fazer essa pergunta. Então o Espírito Santo aqui foi muito claro. Dizer: Jó, você está se debatendo demais. Você falou tanto na sua causa. Vamos parafrasear o Eliú aqui, parafrasear o Espírito Santo aqui. Ele está dizendo: Jó, você se preocupou tanto, e a sua causa assinada, sua defesa, e Deus não me ouve, Deus não me vem no meu tribunal. Então saiba de uma coisa, Jó, tua causa está diante dele, ainda que você não o veja. Portanto, espera. Que lição, que falar. Como nós precisamos ouvir isso, irmãos? O livro de Romanos 5 diz assim: a tribulação produz perseverança. E a perseverança produz experiência, que fala de um caráter aprovado. E diz: e a experiência produz esperança. Aquela certeza segura, que vai se aprofundando cada mais dentro de nós, que Deus é fiel e que Ele vai nos levar até o fim de tudo que Ele programou para nós em Cristo Jesus. Não é? Portanto, espera. Não se debata, não se aflija. Não tenta dar explicações para Deus e nem pedir razão para Ele. Espera. Ele sabe tudo de tudo. Tudo sobre tudo. E tudo sobre você. E sobre as suas necessidades. Que bom descansar nas mãos desse Deus fiel. Mais um aspecto. A 10ª lição. Já estamos acabando, são 12. Capítulo 36, versículo 5. 36, versículo 5. Também um lindo falar. O assunto aqui é: Deus não é indiferente. Versículo 5 diz: eis que Deus é muito grande, contudo, a ninguém despreza. Por que Eliú falou isso? Ora, porque Jó falou muitas vezes que o Todo-Poderoso virava dele os seus olhos. E quando virava para ele os seus olhos, virava para o caçar como um leão feroz. Essas são as palavras de Jó. Deus é um espreitador dos homens. Então Eliú está dizendo: você está muito enganado. Deus é muito grande, mas a ninguém despreza. É grande na força da sua compreensão. Não poupa a vida ao perverso. Cuidado aí. No caso aqui não é do perverso, não.
Está dizendo que Deus dá vida, Ele não poupa vida ao perverso. Interessante, não é? Mas faz justiça aos aflitos. Você vê que Eliú está trazendo equilíbrio para esse próprio princípio da semeadura e da colheita? Deus não poupa vida até mesmo ao perverso. Mas saiba, Ele faz justiça aos filhos dos homens. Você vê como Ele equilibrou? De uma maneira tão linda. Então, aqui está o 10º aspecto. Deus não é indiferente nem aos seus e nem aos ímpios. 11º, capítulo 36, versículo 15. Que lindo verso. Olha para ele. 36, 15. Ao aflito, Deus o livra por meio da sua aflição. Nós gostaríamos que o versículo fosse diferente. Ao aflito, Deus livra da sua aflição. Mas não. Livra por meio da aflição. Porque o nosso cativeiro não é a aflição. O nosso cativeiro é o nosso ego. Então Ele vai nos livrar por meio da aflição. Que trabalho maravilhoso. Da mesma maneira, nós citamos o texto paralelo do Novo Testamento, Coríntios 10, 13, que diz que não nos sobreveio uma tentação sobre-humana, além das nossas forças, mas Deus é fiel, não permitirá que seja assim, que sejamos provados além das nossas forças, mas juntamente com a provação, Ele nos dará livramento para que possamos suportar e não escapar. Então confere com o princípio do Espírito no livro de Jó. Ao aflito, Deus livra por meio, através da sua aflição, Ele livra o aflito, porque é a aflição que vai livrar o aflito do seu cativeiro, que é o cativeiro a si mesmo. Esse é o nosso cativeiro maior. Então esse é o 10º ponto. Décimo primeiro. Último agora, e vamos terminar. Capítulo 37, versículo 5. 12º. Capítulo 37, versículo 5. Diz assim: com a sua voz, troveja Deus maravilhosamente. Faz grandes coisas que nós não compreendemos. Porque Ele diz à neve, cai sobre a terra, e à chuva e ao aguaceiro, sede fortes. Assim, Ele torna inativas as mãos de todos os homens, para que reconheçam as obras dEle. Oh, isso deve ter soado de uma maneira no ouvido de Jó. E as alimárias entram nos seus esconderijos e ficam nas suas cavernas. De suas recâmaras sai o pé de vento, e dos ventos do norte o frio. Pelo sopro de Deus se dá a geada, e as largas águas se congelam. Também de umidade carrega as densas nuvens. Presta atenção nesse final aqui até o verso 13. Nuvens que espargem os relâmpagos, então elas, segundo o rumo que Ele dá, a quem? Essas nuvens carregadas de água, né, que espargem relâmpagos, está falando aí de uma tempestade, que tem rumo, porque Deus é quem dá a elas rumo. Agora olha para quê? Preste atenção. Para fazerem, verso 12, para fazerem tudo o que lhes ordena. Que maravilhoso. Jó viu que essas nuvens negras e cheias de relâmpagos vieram sobre a cabeça dele e não saíram mais. Então Eliú está dizendo assim, é Deus, Jó. Ele que carregou as nuvens do aguaceiro, encheu de relâmpagos, e pôs sobre você. E sabe o que elas vão fazer? Escute, leia o versículo com atenção. Para fazerem tudo o que lhes ordena sobre a redondeza da terra. Verso 13. E tudo isso faz Ele vir para disciplina, se convém à terra, ou para exercer a sua misericórdia. Oh, que lindo, irmãos. Eliú está abrindo os olhos de Jó, os ouvidos de Jó, para começar a entender que são caminhos de misericórdia, esses caminhos de aflição. Então, verso 14. Vamos ir até o verso 16. Inclina, Jó, os teus ouvidos a isto. Para e considera as maravilhas de Deus.
Porventura sabes tu como Deus as opera e como faz resplandecer o relâmpago da sua nuvem? Tens tu notícia do equilíbrio das nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento? Equilíbrio das nuvens. Ele já falou aqui no versículo 13 sobre essas nuvens, você viu. E ele está dizendo que faz vir para a disciplina, se convém à terra, ou para exercer a sua misericórdia. Interessante? Então ele está dizendo que Deus, quando envia essas nuvens, ele sempre envia de maneira equilibrada, para exercer a sua disciplina e para exercer a sua misericórdia. E Jó teve que ouvir mais essa lição do Espírito Santo, que Deus não tem um caminhar aleatório, Deus tem um caminhar preciso e uma ação precisa. Então ele usou a figura das nuvens, dizendo: Jó, você acha, quando você olha assim, que aquela lá veio para cá, a outra foi para lá, e ali choveu mais e aqui menos, e ali houve desastre e aqui não, você acha que isso é aleatório? Por isso ele faz a pergunta no verso 14, inclina os seus ouvidos e considera as maravilhas de Deus. Você sabe como ele as opera? Veja o verso 15, a pergunta. Então, qual é o falar último, o 12º? Deus atua com misericórdia e com disciplina em perfeito equilíbrio. Ele nunca vai desequilibrar essa balança e nós vamos poder dizer: não, sobre a minha vida é mão disciplinar, mas não há misericórdia. Mas também não vamos poder dizer: na minha vida é só misericórdia, porque isso nos faria muito mal. Deus equilibra a sua disciplina com a sua misericórdia e, na verdade, elas não são assim, elas são assim. Porque a mão de disciplina é a mão de misericórdia. Então, são essas 12 coisas que Jó ouviu de Eliú. E sabe o que aconteceu, irmãos? Essa fala de Eliú preparou o caminho para o redemoinho final, onde agora Deus vai entrar em cena. Não tem agora nem intermediário humano. Eliú preparou o caminho, preparou o espírito de Jó, porque o falar dele foi espiritual. E o espiritual toca o espiritual. Quando Elifaz falou, a emoção tocou a emoção. Quando Bildade falou, a mente despertou a mente. Quando Zofar falou, a vontade despertou a vontade. Quando Eliú falou, o espírito despertou o espírito. Então ele preparou Jó para ouvir o falar de Deus, no capítulo 38. Amanhã, então, se o Senhor permitir, nós vamos ver o que Deus falou com Jó e o que Deus fez com Jó, para completar, então, esse trabalho nele. Irmãos, que, sobretudo, nós não estamos interessados em assuntos puramente didáticos e acadêmicos. Nós somos igreja do Senhor e estamos aos seus pés. Então, que, sobretudo, nós tomemos tudo isso e oremos ao Senhor para Ele nos ajudar a ver. Em primeiro lugar, essa grande linha do seu propósito, a filiação, a adoção de filhos. Em segundo lugar, o que ela implica? Implica que Deus irá agir nas nossas vidas de uma maneira paterna, disciplinar e cheia de misericórdia. E Ele não vai afastar a sua mão de nós, porque Ele é fiel. E Ele está comprometido com Ele mesmo, de levantar um povo, levantar uma glória e um testemunho para o seu nome. E Ele depositou esse nome nas nossas vidas. Podemos dizer, irmãos, Deus tem um compromisso com a igreja. Nesse sentido, Ele não tem um compromisso, no sentido da sua santidade e caráter, com o mundo. Ele tem um compromisso com a igreja. Não rogo pelo mundo, mas pelos que me deste do mundo, porque eles são teus. Santifica-os na verdade. Pai, minha vontade é que onde eu estou, estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória. Esse é o resultado do trabalho do Senhor em nós, do trabalho transformador de Deus. Então o Senhor nos ajude e o Espírito Santo interprete essas palavras na nossa hora. Cada um aqui de nós está numa hora. Que o Espírito Santo use essas palavras, interprete a nossa hora e possa nos alinhar, nos afinar. Sobretudo, esse é o encargo, esse é o desejo do nosso coração. O Senhor encontre lugar em nós para fazer isso. Amém. Vamos orar. Senhor, adoramos a Ti. E também, sinceramente, adoramos os Teus caminhos. Porque os Teus caminhos são fiéis e misericordiosos. Muito obrigado porque o Senhor é um Deus tão equilibrado. Muito obrigado porque o Senhor age em nossas vidas de maneira tão santa, sempre fiel e amorosa.
Obrigado pelas mãos que tratam conosco. Ajuda-nos, Senhor, a não nos levantarmos contra os teus caminhos. Ajuda-nos a adorarmos os teus caminhos, porque procedem de ti. Obrigado pela tua determinação graciosa de conduzir muitos filhos à glória. Senhor, te pedimos que o Senhor ignore as nossas atitudes inadequadas para contigo. E pedimos ao Senhor que venha alinhar nossa resposta ao teu coração. Interpreta, te pedimos, tua palavra à nossa vida e ao nosso tempo. Ajuda-nos, Senhor. Queremos avançar mais rápido. Queremos nos desvincular de pesos e de pecados e andarmos com o Senhor de forma mais desimpedida. Seguir-te mais de perto. Trabalha para dentro de nós tua palavra, nós te pedimos. Confiamos no ministério do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.